Um chefão da máfia coreana abandonou 70 noivas, mas a sua recusa transformou o destino revelado. Na pequena cidade de Veranópolis, João sempre foi visto como o pilar da comunidade. Filho de agricultores, cresceu com o respeito alicerçado na honestidade. Todos sabiam que, se precisassem, encontrariam nele um amigo disposto a oferecer ajuda. Porém, a paz que durou por anos estava prestes a ser abalada pela chegada de Dong-hun, um chefão da máfia coreana com um passado obscuro que fazia o coração da cidade acelerar entre o medo e a curiosidade. Ana, a irmã de João, era cheia de sonhos e esperanças. Suas manhãs eram preenchidas pelo cheiro do café coado e tardes repletas de risos nas festas locais. Quando Dong-hun a encarou pela primeira vez, o mundo dela virou de cabeça para baixo. Ele era um enigma com feições marcantes, envolto em mistério. Enquanto os moradores sussurravam sobre suas 70 noivas abandonadas, Ana enxergava apenas a possibilidade de uma vida além dos limites da simplicidade daquela cidade. Ela se apaixonou pela intensidade de seus olhos e as histórias de dor que ele trazia, mesmo que fossem nebulosas. A presença de Dong-hun nas festas locais trouxe um ar de tensão. As danças tradicionais agora se misturavam ao medo inconsciente dos moradores. Como esse homem poderia ser digno do amor da minha irmã? Pensava João, cada vez mais sufocado pela incerteza. A comunidade tão unida começou a se afastar. Os olhares desconfiados, as conversas sussurradas eram como uma sombra constante. Com o tempo, a situação foi se agravando, e num momento de desespero, João confrontou Dong-hun. Ele, que sempre buscou proteger Ana, agora se via em um dilema moral aterrador. Quando finalmente se encontraram, o chefão revelou uma faceta desconhecida. A vulnerabilidade de um homem quebrado, que também carregava seus fardos e medos. Os dois então trocaram fragmentos de suas histórias. João percebeu que, assim como ele, Dong-hun também lutava por aceitação. Aquela conexão estava além da superficialidade de seus mundos diferentes. Eram prisioneiros de suas dores. Enquanto isso, os boatos na cidade se multiplicavam. João tem que escolher, ou a família e a comunidade ou a felicidade da irmã, diziam entre si os vizinhos. O clima estava tenso, e as conversas nas reuniões de família se tornaram acalorados debates sobre o caminho a seguir. A lealdade à tradição e à segurança agora se confrontava com a possibilidade de amor e mudança. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O grande festival da cidade estava se aproximando. As luzes, as músicas e as tradições seriam celebradas em um clima de união, mas em meio a tudo isso, a tensão crescia. Um evento inesperado poderia romper essa delicada teia de relações. E nesse momento crucial, João se viu diante de uma escolha devastadora. O futuro de Ana e da comunidade estava em suas mãos. O olhar de Dong-hun, pulsando incertezas, era acompanhado pelos murmúrios e olhares do povo que ansiava por respostas. Seria João capaz de aceitar o passado sombrio do chefão e lutar por um amor que poderia mudar tudo? O destino de todos estava por um fio, e a cidade inteira aguardava ansiosa pela decisão pautada em coragem ou medo. O que seria necessário para que a redenção florescesse em meio a tantas cicatrizes? O Festival de Veranópolis chegou com uma explosão de cores e sons. Os tambores reverberavam nas ruas enquanto as luzes piscavam, criando um cenário que parecia mágico, mas que, para João, se tornava cada vez mais sombrio. Ele caminhava entre os grupos de dançarinos, sorrisos estampados nos rostos dos moradores, mas a alegria ao seu redor parecia distante, como uma miragem que não conseguia tocar. Com o coração acelerado, ele buscava Ana entre as multidões. Dong-hun estava à sua espera, o olhar fixo e intenso, quase como se comentasse cada movimento de João. As conversas ao redor silenciaram quando ele se aproximou. João, começou, a voz grave e calma contrastando com a agitação do ambiente. Eu sei que você está preocupado com o que a cidade pensa de mim, mas não posso mudar quem sou ou o que fiz. O que eu quero é ser uma chance de um futuro diferente para Ana.
As palavras de Dong-hun penetraram nas defesas de João. Uma mistura potente de raiva e compreensão ardendo dentro dele. Como ele poderia aceitar um homem que não só pertencia a um mundo sombrio, mas que era considerado um perigo? A cidade sempre havia sido seu refúgio. E ver Ana olhando para Dong-hun como se ele fosse a resposta para todos os seus anseios, fez o corpo de João vibrar com um misto de proteção e desespero. Você pode prometer isso? Ele respondeu fazendo um esforço para manter a voz firme. Você pode prometer que não a machucará? Que não a abandonará como fez com as outras? A multidão parecia invisível, só existindo eles dois, imersos em um turbilhão emocional. Prometo. A resposta veio com uma convicção que João não sabia se poderia confiar. Durante um breve momento, eles estavam vulneráveis um ao outro, as barreiras se mesclando em uma busca compartilhada por compreensão. Ana finalmente surgiu, e seu sorriso iluminou tudo ao redor. João, você encontrou o Dong-hun. A empolgação em sua voz era contagiante, mas apenas intensificou a tempestade interior de João. Ele a olhou, cheia de vida, e quase se convenceu a deixar tudo de lado, a aceitar aquele novo futuro. Mas lembrou-se das vozes sussurrantes da comunidade, suas preocupações e os olhares de desaprovação. Ana! Ele começou, mas a palavra travou em sua garganta. Como poderia dizer a ela para se afastar? Para não se deixar iludir pelas fragilidades de um homem que carregava tanto peso. Vamos dançar? Ana puxou Dong-hun, e eles se juntaram à roda festiva, envoltos em risadas e música. A cena parecia um sonho, mas para João era um pesadelo. Ele ficou parado, assistindo com o coração aflito, a sua irmã se entregando a algo que parecia uma ilusão. Enquanto a dança girava, uma nova figura apareceu na multidão. Um homem alto com uma presença imponente. Seu olhar penetrante se fixou em Dong-hun, e a atmosfera leve do festival rapidamente se dissipou. O fechamento em torno deles parecia ameaçador. Os sorrisos se tornaram olhares de desconfiança. Você! Gritou o homem, a voz profunda e autoritária fazendo o silêncio se espalhar. Era um rosto que João reconhecia. Um rival de Dong-hun, alguém que poderia trazer à tona um turbilhão de problemas. O que estava prestes a acontecer? O coração de João disparou. Ele sabia que a situação poderia rapidamente fugir do controle. Com a tensão pairando no ar, a pergunta pairava em sua mente. Ele teria coragem suficiente para proteger sua irmã e enfrentar as consequências dessa escolha. A resposta estava prestes a ser revelada em um único momento que mudaria o destino de todos novamente. A tensão na praça era palpável. João sentia o calor do olhar do homem em Dong-hun, como se houvesse uma tempestade prestes a estourar. O sorriso de Ana desvanecia aos poucos, e a animação da dança que antes a cercava parecia agora distante e quase irreal. Todos na roda festiva começaram a sussurrar, a agitação substituindo a alegria do momento. Você se acha protegido aqui, Dong-hun? O homem disse, avançando ameaçadoramente. Seu rosto era uma máscara de fúria e desprezo. Você não tem ideia do que está lidando. Sabe o que acontece com quem desafia as regras? As palavras cortaram o ar como um punhal afiado, deixando João em estado de alerta total. Cada sílaba reverberava em seu peito, um aviso claro de que tudo poderia desmoronar em um piscar de olhos. Ele se colocou entre Ana e o homem instintivamente, determinado a defender sua irmã a qualquer custo. Chega! Você não vai tocar nele! João gritou, a voz forte e firme, tentando esconder a vulnerabilidade que se agigantava em seu interior. O pânico e a proteção formavam um turbilhão. Ana, assustada, segurou o braço dele, enquanto observava Dong-hun em busca de uma resposta. Dong-hun se manteve calmo, mas João podia ver a respiração dele se tornar mais pesada, a tensão mais evidente nas linhas de seu rosto. Eu não tenho medo de você, ele respondeu, sua voz ecoando na praça, desafiando a hostilidade do rival. Mas João pôde sentir que não eram só palavras. Havia uma determinação profunda no tom dele. Uma certeza de que o passado o seguia como sombra, mesmo naquele momento. A indignação do homem era quase palpável. Medo? Não é isso que está em jogo. Você pode se considerar o grande, mas a cidade não se esquece. E Ana, você acha mesmo que ela merece um futuro com um homem como você? A afirmação cortante foi como um soco. João olhou para Ana e viu a confusão em seus olhos. A dúvida, a incerteza, a luta interna que ela enfrentava ao se deparar com dois mundos colidindo diante dela. Ele tinha que fazer algo antes que tudo se tornasse um caos. Às vezes, é preciso muito mais do que força para proteger quem amamos.
Dong-hun respondeu, sem desviar o olhar do rival. João respirou fundo, sentindo o peso do momento. Olhou para Ana, seus olhos brilhando sob a luz das lanternas. Ana, você sabe que a vida não é um conto de fadas, certo? Às vezes, as escolhas têm consequências imensas. Ela parecia desorientada, o brilho da festa apagando-se conforme as palavras dele a atingiam. Você está sugerindo que eu me afaste dele? Por que você não quer que eu seja feliz? Só por causa dos rumores? Não havia como negar que tudo o que João estava tentando fazer era proteger sua irmã. E a verdade era que a felicidade dela o atormentava. Ele queria que Ana estivesse livre do peso que Dong-hun carregava, mas isso o tornava um vilão na história dela. Não é isso. Só que... nós dois sabemos que o perigo não é só um fantasma. Ele é real. E você... você merece alguém que não a coloque em risco. A roda de dança estava prestes a estourar em um furor. O homem continuava firme, o ambiente se tornando impenetrável. A multidão que antes vibrava agora pairava em um silêncio vigiado, como se esperasse pela próxima troca de palavras que poderia incendiar tudo. Ana olhou para Dong-hun e depois para João, uma luta se formando em seus olhos. Mas eu também tenho que escolher, não tenho? Antes que alguém pudesse responder, um grito ecoou pela praça, seguido de um som surdo de algo caindo. A tensão de repente se transformou em um pânico generalizado, enquanto uma nova ameaça emergia. O que mais poderia acontecer em meio àquela noite de festa? João sabia que a situação estava prestes a mudar drasticamente, e a escolha que ele evitaria fazer por tanto tempo agora estava bem diante dele, questionando tudo o que ele acreditava ser necessário para proteger Ana. O que mais ele estava disposto a sacrificar para mantê-la segura? O grito que ecoou pela praça foi como um estalo de um primeiro fogo de artifício, marcando o início de um tumulto que parecia ter vida própria. A multidão se espalhou, empurrando uns aos outros em busca de proteção. Nas sombras da alegria que antes reinava, uma nova realidade se formava, densa e ameaçadora. João sentiu o pulso acelerar, seus pensamentos fervilhando. O homem que enfrentava Dong-hun começou a se mover, implacável. Ele não era um simples rival. Havia algo muito mais sombrio por trás de sua raiva. As palavras dele, antes cortantes, agora ecoavam em sua mente como uma profecia maldita. Mas perder Ana não era uma opção. "Fiquem juntos!" ele gritou, apertando a mão de Ana e puxando-a para mais perto. Dong-hun parecia se concentrar no homem, mas João não pôde deixar de notar a alteração no espírito do jovem. Uma centelha de raiva brilhava em seus olhos, mas também havia medo. Medo de não poder proteger Ana. No centro do caos, gritos misturavam-se a risos nervosos. Crianças choravam, e o ambiente, antes vibrante, era agora um campo de batalha emocional. João se virou para Dong-hun. "Você precisa ir embora, agora. Isso não é seu lugar. A cidade é meu lar." Dong-hun respondeu, os punhos cerrados. "Eu não vou fugir." A determinação dele era admirável, mas havia algo visceral que João não conseguia ignorar. Fugir não é a mesma coisa que se esconder. O que você está fazendo pode custar tudo. Ana olhou para os dois, a confusão dando lugar à frustração. Eu sou parte disso também. Não posso simplesmente ficar de fora nas decisões que envolvem meu futuro. E naquele instante, a brisa noturna passou, como se estivesse ouvindo, como se estivesse pronta para levar consigo os medos acreditados. O homem se aproximou, a intenção de ameaçar ferver fluindo dele. João compreendeu que o tempo estava se esgotando. Ele precisava agir, não apenas falar. "Esta é a última chance!" gritou o homem, a voz tremendo com a intensidade da raiva contida. "Saia do meu caminho ou enfrentará as consequências." Entre o pânico e a coragem, inchando no peito como um açoite, João se colocou à frente de Dong-hun e Ana. "Não toquem nele e não toquem nela! Eu não vou deixar que isso aconteça!" Ana sentiu a adrenalina subir. A coragem de João parecia pulsar no ar ao seu redor. Um silêncio momentâneo caiu, mas logo se desfez com um novo grito. Não era só uma sombra que se aproximava. Haviam outros ali, e a tensão crescia como uma tempestade prestes a estourar em raios. Vendo aqueles rostos apavorados, João cerrou os olhos, decidindo que sabia o que tinha que fazer. Era hora de enfrentar o inimigo, não apenas pelos dois, mas por toda a praça. "Ana, eu te amo e não vou deixar nada acontecer com você," ele declarou, o coração acelerado. A declaração veio como um raio iluminando a noite escura, mas houve uma nova sensação que brotou. O medo se transformava em determinação. E enquanto o homem avançava, um movimento súbito condenou qualquer esperança de uma luta clean. João lançou-se à frente protegendo Ana e Dong-hun,
Mas o pesadelo estava longe de acabar. Ele olhou para o homem, imaginando as sombras que o alimentavam. Você realmente acredita que a força pode vencer aqui? O homem zombou. Vocês não sabem com quem estão lidando. No fundo, João sentia que não eram apenas palavras vazias. A cidade estava sendo descoberta, e a tempestade prometia muito mais do que poderiam suportar. A cada instante, o espaço se enchia de energia, e ele percebeu que a batalha não era só física. Essa era uma luta pela verdade e pelo futuro. Naquele momento incerto, Ana o interrompeu. Irmão, por favor, seja cauteloso. Você não pode enfrentar tudo isso sozinho. A multidão ainda estava ali, atenta, mas a verdadeira prova de coragem estava prestes a mudar tudo o que conheciam. As linhas do destino se cruzavam e João percebeu. A proteção de Ana estaria além da força, e a escolha que ele tinha que fazer poderia mudar tudo. As oportunidades não surgem sem sacrifícios. E enquanto o embate se aproximava, João estava prestes a descobrir que a verdade é ainda mais complicada do que qualquer um poderia imaginar. O que realmente estavam perdendo e por que cada escolha poderia ter um preço terrível? Com a adrenalina pulsando em suas veias, João se preparou para o que estava por vir. O homem que se aproximava emanava uma aura de desespero e frustração. Era claro que ele não estava disposto a desistir. A multidão se mantinha à distância, como espectadora de um espetáculo que não deveria assistir. Mas era impossível desviar o olhar da tensão no ar. João sentiu o coração apertar. A cidade, que antes era sinônimo de vida e alegria, agora se transformava em um cenário de conflito visceral. As palavras do homem ecoaram em sua mente, mas ele não poderia se deixar abalar. Naquele instante, com os olhos fixos no adversário, ele prometeu a si mesmo que protegeria Ana a qualquer custo. Você é forte, mas a força bruta nem sempre vence, João respondeu, sua voz firme, embora tremesse internamente. O homem deu um passo à frente, e a expressão em seu rosto era uma combinação de raiva e dor. Você não sabe do que eu sou capaz, disse, suas palavras cortantes como lâminas. A cidade já pertence a mim. Eu fiz sacrifícios. Você está apenas começando a entender. João entreabriu os lábios. Mas a verdade parecia recuar. Qualquer resposta poderia alimentar a ira do homem, e ele sabia que precisava desses segundos para pensar. Ao seu lado, Ana apertou a mão dele, trazendo um pouco de calor e coragem. Não tenha medo, João. Estamos juntos. Essa simples frase foi um bálsamo em meio ao caos. Olhando para ela, João percebeu que o verdadeiro poder estava em unir forças, e não em lutar isoladamente. No fundo, ele sentia que Ana e Dong-hun também carregavam suas próprias batalhas emocionais. Era hora de todas as dificuldades se tornarem um só clamor por liberdade. Se você deseja um confronto, saiba que não lutaremos sozinhos, disse João, levantando a cabeça com determinação renovada. Ao seu redor, a multidão começou a murmurar. Aquela pequena onda de apoio poderia ser o que precisavam para enfrentar a tempestade. Todos nós temos algo a perder, não apenas você, interveio Dong-hun, com a voz carregada de emoção. Aqui está a nossa vida, e não vamos deixar você destruir nossa esperança. E foi nesse momento que a tensão na praça cresceu, como se a cidade estivesse sintonizando suas vozes em um só grito. João observou os rostos ao seu redor. Alguns estavam assombrados, outros determinados. Aquela energia era contagiante. Algo se acendia neles. O que você realmente deseja? João perguntou ao homem, buscando uma conexão. O que você ganhará com isso? Surpreendentemente, houve um silêncio. O homem hesitou, e João viu uma faísca de vulnerabilidade passar por seus olhos. Seria possível que, sob toda aquela raiva, houvesse um ser humano lutando contra suas próprias sombras? Você não entende. Meu passado me condena, e eu não tenho escolhas. O homem gritou impotente. João sentiu uma dor familiar naquelas palavras. O peso do passado. A vontade desesperada de buscar pertencer a algo. Um sentimento de empatia começou a brotar em seu coração. Então, por que não parar? Todos nós queremos o mesmo. Viver em paz, ter um futuro. Você não precisa fazer isso. Mas o momento de reflexão se dissipou rapidamente. O homem, contra todas as chances, avançou novamente e a multidão recuou. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. A coragem que antes enchia o espaço agora era cercada por uma ameaça iminente. Ana, à esquerda de João, olhou diretamente em seus olhos. Seja o que for que aconteça, não se esqueça do que realmente importa. Estamos juntos nisso, não importa o que ele faça.
A conexão que compartilhavam parecia mais forte que qualquer força externa. Era um momento em que o amor e o medo dançavam juntos, e João tomou coragem. Ele sentiu que precisava se posicionar, não só em defesa de Ana e Dong-hun, mas em busca de uma resolução que ainda poderia impedir a tragédia. Com a determinação renovada, João se preparou para o confronto final. A escuridão à sua frente parecia profunda, mas ele sabia que a luz poderia entrar ali. E no mesmo instante, a multidão esperava, todos prontos para se levantarem como um só. A pergunta pairava no ar. Até onde cada um deles iria para lutar por um futuro, em vez de se afundar na guerra do passado? E enquanto João encarava o homem novamente, algo grudava em sua mente. Qualquer escolha agora moldaria não só seu destino, mas o destino de todos ao seu redor. João respirou fundo, o cheiro de suor e medo no ar, misturando-se à esperança frágil que surgia entre eles. A multidão parecia pulsar como um único organismo, cada coração batendo ao mesmo tempo, inundado pela necessidade de mudança. Ele não queria apenas proteger Ana e Dong-hun, mas queria transformar aquele momento. A mudança era possível. Você não precisa ser isso, continuou mais audacioso agora. Se você realmente lutou por essa cidade, por que não lutar para consertar o que está quebrado? Isso não é vida, é uma prisão. Aquelas palavras pareciam tocar algo profundo no homem. Uma fração de segundo passou, mas era como se o tempo tivesse parado. João viu sua expressão mudar, a raiva se desvanecendo, dando lugar a uma fragilidade quase palpável. Eu pensei que era assim que eu teria poder. Eu pensei que ter medo das pessoas me tornaria respeitado. O homem olhou para baixo, suas mãos cerradas em punhos. Mas eu só colhi mais solidão. Ana, percebendo uma rachadura na armadura de seu adversário, se aproximou com cuidado. E não é hora de mudar isso. Você tem a chance de fazer algo diferente. Imagine o que poderia ser se você fosse um líder que unisse, em vez de dividir. O homem ergueu o olhar, investigando cada um dos presentes. As palavras de Ana ressoaram entre a multidão, e um murmúrio começou. Um líder. João sentiu um fio de esperança se acender dentro dele. Se o homem fosse capaz de mudar, poderia ser a faísca que todos precisavam. Sim, todos nós estamos cansados de sofrer. Não é tarde demais para dar um novo significado ao seu papel. Mas a dúvida ainda o consumia. Ele olhou para João, a confusão misturando-se à raiva. E se eu falhar? E se tudo isso acabar em mais dor? Então nós estaremos aqui para apoiá-lo, respondeu Dong-hun, a emoção à flor da pele. Ninguém é perfeito. Todos nós já erramos. O importante é ter coragem para tentar novamente. As murmurações aumentavam, e João podia sentir a energia mudando, como se a cidade estivesse respondendo ao chamado por transformação. Mas, antes que pudesse haver um consenso, a multidão começou a se dispersar. A tensão repentinamente se intensificou. Alguém gritou. O que você está esperando? Aceite ou você provavelmente irá perder tudo. A pressão aumentou e o homem hesitou. Sua luta interna era visível. João se deu conta de que ainda havia uma escolha a ser feita. Ele sabia que o homem não se renderia gentilmente. Era um imediato e decisivo agora ou nunca. Chega de medos e sombras. O que você decidir hoje vai impactar todos nós. Não se esconda mais. João gritou com força. O homem deu um passo para trás, inseguro, os rostos da multidão se misturando. E naquele instante, uma fração de uma decisão começou a surgir. Mas antes que pudesse se pronunciar, 2 homens armados apareceram no fundo da praça. Os gritos de alarme ecoaram, e uma nova onda de pânico correu pela multidão. Vocês não podem fazer isso, João exclamou, enquanto todos se voltavam, agora presos entre lutar ou fugir. Ana apertou a mão de João, os olhos brilhando de temor. O que vamos fazer? Eles não vão parar por aqui. Os homens armados se moviam rapidamente na direção da multidão, prontos para criar o caos que já parecia à beira de desmoronar. João sentiu o tempo parar novamente. A luta não era só contra uma pessoa, mas contra tudo o que ameaçava quebrar o que ainda restava de esperança. E agora, encurralados em uma batalha não apenas de palavras, mas de sobrevivência, ele se perguntava até onde sua coragem iria para enfrentar essa nova e súbita ameaça. As escolhas difíceis estavam apenas começando. A multidão estava em alvoroço. Gritos misturavam-se ao som de passos apressados, enquanto o medo se espalhava como um incêndio descontrolado. João olhou para Ana, que carregava uma expressão de desespero. O desespero dela era contagiante. Ele sentia seu coração disparar. Uma sensação que misturava adrenalina e determinação.
Os homens armados se aproximavam, seus olhares frios como lâminas desequilibradas. A presença deles era como um manto de trevas sobre a praça, eclipsando a pequena luz de esperança que havia surgido momentos antes. João sabia que se deixassem o pânico tomar conta, tudo o que havia sido conquistado até ali seria perdido. Pessoal, precisamos nos manter juntos, ele gritou, sua voz ressoando com um fervor quase palpável na energia do ar. Se nós fugirmos, eles ganharão. Precisamos nos unir. As pessoas começaram a se entreolhar, incertas. Havia um momento de hesitação, uma suspensão no ar, como se o tempo estivesse sugado pela gravidade da situação. João avançou alguns passos, sem desviar os olhos dos homens armados. Ele sentia a adrenalina inundar seus músculos, forçando-o a agir. "Olhe para mim!" ele gritou, sua voz rompendo a cacofonia do temor. O homem que antes parecia prestes a ceder, estava agora tão perto de sua capacidade de escolha quanto nunca. "Ninguém precisa morrer aqui. Não precisamos deixar que o medo defina o que somos. Se você tem alguma coisa de bom dentro de você, mostre isso agora." Os homens pararam. Um deles fez sinal para o outro, e por um instante, João jurou que viu um lampejo de dúvida nos olhos do que estava à frente. Ele aproveitou aquele segundo de fragilidade. "Seja um líder. Use seu poder para salvar vidas, não para arrancá-las. O que você tem a ganhar com isso? Um momento de vingança ou um futuro melhor para nós todos?" O fervor de suas palavras começou a se transformar em algo maior. Uma possibilidade. Ana soltou a mão de João e se adiantou também. "Nós já estamos cansados de matar e morrer por uma guerra que não pedimos. Olhe ao seu redor, veja as pessoas que você poderia proteger, não machucar." As palavras de Ana reverberaram na atmosfera densa. A multidão parecia soltar um suspiro de alívio coletivo. João sentiu que o momento estava se moldando, uma pressão interna se aliviando lentamente. As mãos do homem armado começaram a tremer. Hesitar era um sinal de fraqueza, mas talvez também fosse um sinal de humanidade. "Por favor." O homem respondeu, sua voz um sussurro angustiado. "Eu não sei mais o que fazer. Eu só me sinto tão perdido." E nesse instante, João viu uma oportunidade. Então escolha um novo caminho. Ouça o que as pessoas têm a dizer. Mostre que é capaz de ser mais. Este lugar pode ter esperança se você decidir ser parte dela. As pessoas começaram a se aproximar lentamente, uma onda de coragem fluindo entre elas. Elas ergueram as mãos, não em sinal de rendição, mas como um ato de união e força. Na frente de todos, o homem olhou para seus comparsas e a dúvida estava nítida em seu olhar. Mas então, o som de sirenes cortou o ar. Veículos da polícia se aproximando, um sinal de que a situação estava prestes a tomar outro rumo. Os homens armados trocaram olhares preocupados e rapidamente um deles puxou uma arma. "Fiquem todos onde estão!" gritaram, tentando reafirmar o controle. O medo retornou rapidamente como uma sombra avassaladora. "Não! Não atirem!" João gritou, seu coração acelerando. Eles serão os responsáveis pelo que acontecer aqui hoje. Era um ponto de virada dramático. Estavam à beira de um colapso, um momento que poderia culminar em uma tragédia ou, por fim, numa decisão corajosa que poderia mudar tudo. "João." Ana sussurrou, seu olhar fixo nos homens armados. "O que faremos agora?" E com um nó na garganta, João percebeu que a batalha não terminara. A escolha que cada um faria agora definiria não apenas seu futuro, mas também o futuro de toda a comunidade em torno deles. A tensão no ar era palpável. E a pergunta permanecia. Até onde sua coragem iria agora que o caos parecia prestes a se instaurar? Os homens armados pareceram hesitar por um instante. Mas a tensão logo dominou novamente o ambiente. O coração de João disparava como se tivesse mergulhado em um mar revolto. Sua mente tentava processar cada movimento, cada possibilidade que poderia surgir dali. Ele olhou para Ana, que estava tão perto, mas parecia tão distante agora. O desespero nos olhos dela pesava como uma âncora em seu peito. "Vamos, precisamos agir", ele disse, fazendo o esforço de manter a voz segura, mesmo que por dentro estivesse sendo tragado por um turbilhão de insegurança. "Vamos nos aproximar devagar, sem fazer movimentos bruscos." Ana assentiu, e a multidão começou a se mover com cautela. Todos sentiam o peso do momento, como se estivessem respirando em uníssono, mas as sirenes continuavam a se aproximar e a pressão aumentava. João sabia que cada segundo contava. Foi então que, em um ato de coragem inesperado, alguém na multidão chamou. "Espere! Você não precisa fazer isso."
Era uma mulher, de pé, com um olhar penetrante que parecia desafiar a situação caótica. Sua voz ecoou como um clarim. Temos famílias, temos sonhos. Você pode fazer a coisa certa. Com as palavras da mulher, o dilema que antes paralisava os corações dos homens armados pareceu ressoar de uma forma diferente. João percebeu que estavam todos em um mesmo barco, navegando as águas turbulentas da incerteza. Ele viu que havia poder na fragilidade, na vulnerabilidade. É isso! Ele gritou, as palavras saindo como um grito de guerra. Mostre quem você é. Você tem a chance de mudar tudo isso. Os homens armados estavam agora visivelmente afetados. O olhar de um deles se suavizou. E a arma que antes estava firme agora parecia pesar em sua mão. Aquele homem que poderia ser a fonte de terror estava prestes a se tornar a chave para um novo caminho. O que estamos fazendo aqui? Ele perguntou, a confusão transparecendo em seu rosto. Isso tudo não faz sentido. João e Ana, junto com a multidão, sentiram a onda de esperança crescendo. Não faz. Ninguém precisa sair ferido. Ana falou, sua voz firme, quase como um mantra. Vamos todos juntos mudar essa história. Você pode fazer parte disso. Mas no fundo, João sabia que a situação era volátil, e como um trovão cortando o céu, a voz autoritária dos policiais chegou. Saia daí! Abaixe as armas! O eco do grito reverberou na praça, aumentando a urgência das decisões que precisavam ser tomadas. João? E se eles atirarem? Ana perguntou, a preocupação estampada em seu rosto. Ele olhou nos olhos dela e viu a mesma força que sentia por dentro. Então lutaremos para que isso não aconteça, respondeu, sentindo um misto de determinação e medo. Agora, para cada passo que davam em direção à resolução, o tempo parecia esticar, quase como um aviso silencioso de que tudo poderia mudar a qualquer momento. Os homens armados estavam sendo empurrados por emoções contraditórias, enquanto os policiais se aproximavam, preparados para agir a qualquer sinal. É a hora da verdade! João gritou, mais para si mesmo do que para os outros. Sejamos a voz da mudança. Ele estendeu a mão em direção ao homem que hesitava. Seu olhar se fixou no rosto dele. Escolha você ser a mudança. Vamos fazê-lo juntos. Nesse momento tudo estava em jogo. Cada alma na praça virou-se para o homem armado, esperançando uma resposta. Mas a resposta que ele daria seria a de um homem que havia escolhido a compaixão, ou a de alguém que, marcado pelo medo, seguiria o caminho da destruição. E no silêncio que se seguiu, uma nova decisão estava prestes a ser tomada, um caminho aberto para a redenção ou para o desastre. O futuro de todos dependia daquela única escolha, enquanto o destino pairava no ar, tão denso quanto as nuvens de tempestade que se formavam acima deles. Quais seriam as consequências do que estava prestes a acontecer? Um instante, um sopro. O eco da pergunta pairou no ar como um peso que poderia ser retirado ou aumentado. Todos os olhos estavam fixos no homem armado. Ele respirava de forma irregular, como se tentasse encontrar um ponto de apoio em meio ao caos. João e Ana sentiam a apreensão subir, a adrenalina pulsando nas veias. Escolha! O grito de João parecia ressoar como um mantra. Você pode decidir por todos nós. O homem hesitou, a arma tremendo em sua mão. O olhar de João via além da força bruta. Ele via medo, solidão, um homem perdido em um mundo que parecia não ter saída. Ana, ao lado dele, deu um passo à frente e com a voz carregada de emoção falou. Nós entendemos o que você sente. Estar aqui, nessa situação, é como estar preso em uma jaula. Mas você pode abrir a porta. As palavras dela ecoaram, e por um momento, João pôde ver uma pequena centelha de hesitação nos olhos do homem. Estamos todos cansados de lutar, disse a mulher que havia gritado antes. Por que não escolher a paz? Temos tanto a ganhar? A multidão murmurou. O clima começava a mudar, como se a energia estivesse se adaptando à nova perspectiva. Entretanto, o comando policial avançava. Desocupem a área. Temos ordens para prender todos. Um oficial gritou, sua voz cortando a fraqueza que começava a brotar entre os homens armados. A tensão crescia novamente, os nervos se reestabelecendo. Não se entreguem ao medo, João bradou novamente, sua determinação ecoando na praça. Estamos aqui todos juntos, este é o nosso momento de escolha. A multidão começou a se aproximar, cercando a cena como um escudo humano, misturando coragem e esperança. Era um movimento sem precedentes, e João sentiu a chama da resistência arder dentro de si.
Ele estendeu a mão mais uma vez, não só para atingir o homem armado, mas para conectar-se com todos ao seu redor. Ana o acompanhou. Sua presença era uma pressão suave que misturava amor e coragem. Um dos homens armados olhou para os colegas. O olhar deles estava confuso. Temos que fazer algo, sussurrou um deles, seu rosto marcado pela dor e pelo sofrimento. Para onde o destino poderia levá-los a seguir com mais violência? Seriam lembrados como criminosos ou encontrados na história como libertadores? A presença da mulher que havia gritado antes tornou-se um símbolo. Em meio ao desespero, a união começou a se formar. João sentiu que cada palavra contava. Cada gesto era uma ponte. Estamos aqui para lutar pela vida, para a nossa comunidade. E mais ali na frente, 4 ou 5 braços se ergueram como um grande mastro de fé. Por um breve momento, a multidão silenciou. A esperança pairava no ar como um perfume florido. A opinião deles parecia sinfonias nos ouvidos dos homens armados. E a pergunta ainda pairava: como ia ser agora? Não terminemos tudo assim, shouted one of the armed men with a quivering voice. As folhas das árvores ao redor pareciam balançar. O momento mágico havia chegado, onde cada um poderia ser o arquiteto de um novo futuro. Mas foi então que, em meio ao clamor de emoções, o barulho de passos pesados ecoou ao longe. Os reforços policiais, a verdadeira tempestade que podia arrasar tudo à sua frente. João! Ana olhou para ele com preocupação e coragem. E agora? O coração dele disparou de volta à realidade. O caminho da mudança estava na bifurcação, e o desfecho que se aproximava poderia mudar tudo mais uma vez. Quais seriam os passos seguintes diante da tempestade que se anunciava? João sentiu cada fibra do seu ser vibrar diante da iminente tempestade. As vozes e os olhares à sua volta eram um clamor desesperado por mudança. Mas a chegada dos reforços policiais dificultava qualquer esperança de diálogo. Ele olhou para Ana, que exibia uma determinação que aquecia seu coração, e depois para Dong-hun, que se mantinha firme ao seu lado. Não vamos deixar que o medo nos defina, João gritou. Precisamos mostrar que somos mais unidos do que qualquer arma. O homem armado que hesitava, ainda com a expressão conturbada, não conseguiu desviar o olhar. João percebeu que pela primeira vez, essa pessoa não estava apenas usando sua arma como um símbolo de poder, mas como um grito de desespero. Ele olhou profundamente nos olhos do homem. Escolha a vida. Escolha a comunidade. Você pode ser diferente. As sirenes trovejaram mais perto, e o restante dos homens armados também parecia confrontado pelo dilema. As vozes da multidão elevaram-se. Pessoas começaram a falar, a oferecer apoio. Era uma oração. Um canto de resistência que se espalhava como fogo em palha seca. Ana se juntou ao coro. Devemos ser a mudança que tanto desejamos. Sua voz exuberante ecoou, espalhando a mensagem de amor e união por toda a praça. Logo, cada pessoa começou a erguer as mãos, não em sinal de rendição, mas como um gesto de paz. Os homens armados hesitaram, mirando a multidão, e finalmente o homem que estava em primeiro plano balançou a cabeça e baixou a arma. Eu não quero mais isso. Não sei o que fazer, mas não quero mais que isso acabe em mais dor. Um alívio parecia se espalhar como a luminosidade de um novo amanhecer. A multidão prendeu a respiração, sentindo que algo estava mudando. De repente, os reforços policiais chegaram e cercaram a área. Mas ao invés de caos, na atmosfera tudo parecia mais tranquilo. Um dos oficiais, ao observar a resistência pacífica daquela multidão, disse: Vamos lá, pessoal, abaixem as armas. Não precisamos de mais violência a esta altura. João olhou para Ana, que sorriu com os olhos já cheios de lágrimas. Era um momento de vitória, de transformação. O homem armado finalmente se deixou levar pela corrente da multidão e também baixou a arma, a expressão aliviada diante da escolha que acabara de fazer. Ele estava livre da prisão que havia construído ao redor de si mesmo. Obrigado, disse ele, iniciando um efeito dominó. Outros homens armados também se uniram a ele, baixando suas armas em um sinal de rendição pacífica. As sirenes cessaram, e a tensão que antes dominava o cenário foi substituída por um sentimento de esperança. A comunidade finalmente vislumbrou o que poderia ser um futuro diferente,
Um futuro que prometia não ser mais definido pelo medo, mas pela solidariedade. A conexão entre todos naquela praça se solidificou, e as dúvidas foram dissipadas. A cidade inteira estava disposta a reconstruir, a curar as feridas do passado. João, Ana e Dong-hun estavam todos juntos, de mãos dadas, quando a multidão começou a cantar uma canção de esperança e renovação. Com cada nota que reverberava, as dificuldades se tornavam ecos do que havia passado, e o otimismo se tornava a nova base para a comunidade. O destino de todos não estava mais emaranhado na sombra do passado, mas iluminado pelo futuro que queriam construir juntos. João respirou fundo, emocionado. Ele percebeu que a verdadeira força não estava apenas na bravura física, mas na capacidade de se unir em amor e entendimento. O Festival de Veranópolis, que começou sob a nuvem da incerteza, agora se transformava em um verdadeiro símbolo de renovação e esperança. Os laços se estreitaram, e todo o pilar que antes parecia estar desmoronando encontrou uma nova base nas emoções e nos sonhos partilhados. Agora, com o olhar fixo no futuro, João compreendeu. Sempre haveria desafios, mas com amor, coragem e união, era possível superar qualquer adversidade. Este capítulo se encerrava, mas muitos outros estavam apenas começando. E agora, se você chegou conosco até aqui, preciso que tome uma ação. Inscrever-se imediatamente nesse canal para não perder as histórias inspiradoras que ainda virão. Deixe um like agora e alimente o algoritmo para que mais pessoas conheçam essa transformação incrível. Comente suas reações e sentimentos sobre este final que nos uniu. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que você ama e que precisam ver essa mudança. Este é o momento de mostrar seu apoio. Juntos somos mais fortes.